Boa noite aí, pessoal. A gente está indo aqui para nossa última aula do módulo de ergonomia, né, no curso superior tecnólogo aí em construção de edifícios. O tema dessa aula de hoje são conceito, tipos e benefícios no trabalho em relação à ergonomia, e a gente vai citar algumas novas tecnologias aí da ergonomia, mais voltadas para o ramo da construção civil. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor especialista engenheiro Felipe Rocha e diante disso a gente vai aí dando continuidade na nossa aula. E o tema vamos vendo aqui aos poucos ali, a gente vê o que é ergonomia. Vamos ver naquela questão do resumo. Vamos naquela questão de relembrar o que já foi falado. Então, quando a gente fala isso, a gente entende que a ergonomia, por sua vez, na prática, ela é o conjunto de regras, procedimentos, que vai fazer o quê? Que estudam o ambiente de trabalho, essa organização do ambiente de trabalho. E o que é essa organização no ambiente de trabalho? É a interação entre o homem, máquina, equipamentos. E ela tem como objetivo, reduzir essa questão dos riscos que a pessoa pode ter, às vezes num esforço físico, um cansaço mental, um excesso de rotina ali, de trabalhar na mesma posição e não ter o ambiente, o móvel, digamos assim, ou a ferramenta adequada para que ele fique muito tempo naquela posição. E um exemplo disso é que a ergonomia ela vem para proporcionar conforto para o trabalhador. Conforto, pessoal, conforto é condição de trabalho, certo? Não é o cara chegar e ter uma cama, só lembrando. E nisso, a ergonomia, dentro desse ambiente, seja industrial, construção civil, escritório, administrativo, ela vai buscar prevenir doenças ocupacionais. E com exemplo de doença ocupacional, Felipe, lesões, dores no corpo, preservação da questão da capacidade física e a capacidade psicológica do colaborador. Eu vou só tirar o meu óculos um pouco, porque com esse fone de ouvido e esse óculos acaba que machuca um pouco, Então, de maneira resumida, a gente entende que a ergonomia é um estudo de relação que existe entre o homem, o colaborador ali, e a forma como ele executa seu trabalho dentro do ambiente de trabalho. E, inclusive, a gente tem a norma regulamentadora, que é a NR 17, certo? Dando sequência aí do que é a ergonomia, a gente vai para a história da ergonomia. Vamos passar de uma forma bem rápida por isso aí. E por mais que a gente olhe e entenda que é um tema atual, a história da ergonomia, ela mostra a questão da preocupação com a adaptação do trabalho. E ela já vem de muito tempo atrás, certo? Porque se a gente for a gente entende, na verdade, que ela nasce oficialmente no século XX, mas existem histórias, contos, relatos e um monte de coisas sobre a busca humana por soluções de adaptação, seja ela no transporte, no lugar onde você vive, no lugar onde você trabalha. Então essa é a relação da história da ergonomia. Então essa história consiste em possibilitar a uma pessoa realizar uma determinada atividade, adequando os recursos e o meio ao seu favor. É aquela velha história que eu venho falando para vocês. Não é o colaborador que tem que se adaptar ao ambiente de trabalho, mas é o ambiente de trabalho que tem que ser adequado ao trabalhador. Por quê? Porque nós somos seres humanos e temos diferentes características aí nessa parte da questão de trabalho e da ergonomia. Então, diante disso, a gente entende qual é a pergunta ali,
eu gosto de usar aí o homem vitruviano aí, essa pintura aí, para colocar sempre nessas questões de ergonomia. E qual é o principal objetivo da ergonomia? Bom, depois do que a gente já falou nesses dois slides iniciais aí, a gente vai entender que a ergonomia, né, ela vem com a intenção, né, pessoal? Desculpa aí, é porque é só tirar o óculos, eu fico coçando o olho. Ela vem com a intenção de prevenir acidente, corrigir erros, diminuir riscos, e o seu principal objetivo é aumentar a questão do conforto, a saúde e segurança de um trabalhador dentro do seu ambiente. E como que ela vai fazer isso? Adequando, proporcionando a evolução de ferramentas, de ambiente de trabalho, de técnicas de trabalho, questões de postura, de móveis. E isso daí é a questão do objetivo da ergonomia. Então, é um acrescente dentro do objetivo da ergonomia que vem aí nos resultando melhoras. Só um minuto, pessoal, tô só desligando meu telefone aqui para parar de ficar apitando aqui, né? Desculpa aqui pelo zoom, vamos lá, deixa eu pôr ele aqui desligado aqui, que aí ele não vai me atrapalhar mais. Desligando em 3, 2, 1, desligou. Então vamos lá. Então isso é a questão do objetivo da ergonomia, né, turma? E diante disso, a gente para e pensa. Professor, então o senhor falou que a ergonomia atua em diversos campos da área de trabalho, no ambiente de trabalho. Então, quais seriam esses tipos de ergonomia, né? Quais tipos de ergonomia existem? Ou a ergonomia é uma falagem só, uma linguagem só, perdão, falei, eu acho que é uma palavra que nem existe. É uma linguagem só. Então, o que você tem que entender? Que a ergonomia, ela tem uma abordagem, né, assim, bastante ampla. E ela considera, né, diferentes fatores ali sendo eles físicos, cognitivos, ambientais, sociais, organizacionais e outros aí que sejam relevantes. E por isso ela pode ser classificada em tipos de especialização, né, pessoal, com abordagens mais profundas. Diante disso, a gente vai começar falando um pouquinho da ergonomia física, né? A ergonomia física, por sua vez, ela trata, né, pessoal, da relação entre as atividades físicas executadas e as características da anatomia do ser humano, sua fisiologia, antropometria e biomecânica. Essas três palavras, fisiologia, antropometria e biomecânica, já foram assuntos falados nas aulas passadas. Qualquer dúvida, basta estar revendo ali. Mas quando a gente fala da fisiologia, ela está falando do organismo, eu estou resumindo. E quando ela fala da antropometria, ela está falando das questões da sua condição física ali, né? Tamanho, se tem ou não alguma condição especial. E a biomecânica está falando da relação do seu corpo e o ambiente, né? Questões de esforço físico, aquela relação, aquela interação, digamos assim. E os principais pontos analisados nesse quesito são o que? É a postura do trabalhador, a forma como os materiais são manuseados, quando o cara pega um peso, o cara transporta um objeto, o excesso de carga que essa pessoa pode pegar, caracterizado pelas normas homem ou mulher, né, por sua vez. E então, essas questões aí, né, pessoal, a gente entende o seguinte: também a questão da presença de movimentos repetitivos, a projeção dos postos de trabalho, deixa eu ver o que mais. Questões aí também de possíveis distúrbios musculoesqueléticos, né? O cara teve uma torção, o cara estendeu ali o músculo ali, né? Porque ele fez um excesso de força. E também dentro da ergonomia física a gente vai ver as questões da segurança e a saúde do trabalhador. Para quê, professor? Que isso aí tudo, pessoal, direcionado a um fim, né, de se obter o melhor desempenho na questão humano, na realização de suas tarefas. Então a ergonomia física, por sua vez, ela vai ocupar-se, né, com a realização de estudos antropométricos ligados a questões que consistem em analisar as medidas do corpo humano
E a intenção disso é classificar os biótipos, né, e a partir deles dimensionar equipamentos, máquinas e ferramentas de trabalho. E dessa forma, a gente encontra aí, né, nesse estudo da ergonomia, equipamentos que se adaptam às capacidades do ser humano de operá-los, né? Então, assim, levando em conta fatores fisiológicos e psicológicos. Um exemplo são, por exemplo, a gente tem chaves com o cabo inclinado, né? Que você não, você vai pegar ela aqui com o manuseio de sua mão. Deixa eu ler ali. Ah, É, ainda bem, Wagner, que hoje é o último dia desse tema, né? Da gente ficar maçando, repetindo, assim. Porque esse é o problema da gente pegar aula todo dia o mesmo professor com a mesma disciplina, né? Mas ainda bem que já na próxima a gente já vai mudar o tema, já vai dar uma variada, já vai para outros assuntos. Então, dessas questões aí, a gente também entra, quando a gente fala aí da ergonomia, né? A gente vai ver também na ergonomia física, a gente pode citar ali exemplos. E quais exemplos que a gente vê nessa questão? Que a ergonomia física, ela avalia se, por exemplo, se a cadeira utilizada por um trabalhador favorece ali, né, igual está mostrando ali, que ele se mantém em uma postura correta, além de analisar se a movimentação realizada para manipular e levantar determinado objeto é adequada ou prejudicial à saúde desse colaborador. E vale destacar aí, né, que mais do que avaliar, a ergonomia física tem um papel de conscientizar e orientar. No caso ali, a fim de buscar a preservação da saúde física do trabalhador. Diante disso, a gente vai então para ergonomia organizacional. Dentro da ergonomia organizacional, a gente entende que ela trata ali da otimização dos sistemas sociotécnicos, né? O que é isso, professor? Que inclui pessoas como partes inerentes de um sistema. E a questão também das suas estruturas organizacionais, dos processos e políticas do local. E algumas coisas relevantes nesse tipo de ergonomia, a gente está ligado ao que? Por exemplo, a comunicação, ao trabalho realizado em grupo, projetos participativos, trabalho cooperativo, organização em rede, a questão da cultura organizacional, isso é muito importante. A organização do tempo do trabalho, né, que aplica ali as questões da rotina. O cara vai trabalhar, qual que é a carga horária que ele exerce naquela função, quanto que ele tem que ter um intervalo, qual que é a carga horária máxima, se ele pode fazer uma hora extra, e aí entre os quesitos. Ela também envolve gestão de qualidade. Então, resumindo, que essa questão de ergonomia organizacional, ela é a área, né, que se propõe ali, né, a intervir na cultura e no clima organizacional, e com questões de objetivo de adaptar as condições da empresa, né, para preservar o que? A saúde e o bem-estar desse trabalhador. E dentro disso a gente tem exemplos práticos aí, né, que esse tipo de ergonomia ela pode orientar mudanças no modo de liderança, né? Ela pode apontar melhorias de forma de gestão, né, em questão que ela considera as pessoas como parte de um sistema. Vamos dar um exemplo para ficar melhor. Um exemplo da ergonomia, né, da organizacional, é a consideração do feedback da equipe para propor questão de novas formas de trabalho, políticas e outras mudanças. É quando a gente faz ali um brainstorm ali com a equipe, se reúne, onde a gente ouve ela, né, tem aquela roda ali onde os líderes ali de cada setor senta com seus colaboradores ali, né, de cada seção, de cada hierarquia, e ele vai ouvir sugestões de melhorias, de coisas que não estão dando certo, de coisas que podem ser mudadas. Então essa é a questão da ergonomia organizacional. Diante disso aí, né, a gente também tem a ergonomia cognitiva. Por sua vez, ela vai tratar, né,
de processos mentais utilizados pelo colaborador na realização das suas atividades. E também vai analisar como essas atividades afetam as interações com outros elementos de um sistema, né, ali dentro em grupo, né, a questão de causar ali o estresse da rotina de trabalho, a tensão que ela exerce sobre um trabalhador. E dentro disso, o que destaca na ergonomia cognitiva? As questões de raciocínio, resposta motora, percepção e memória. Ela avalia, né, a carga mental exigida para realizar uma tarefa, né, tipo assim, o quão esforço mental essa pessoa vai exercer para desenvolver uma tarefa, e ver se é uma questão de colaborador para colaborador, de atividade para atividade. Aquela questão da tomada de decisão, né, até mesmo para estar essa questão aí para identificando os perfis dos colaboradores, tipo assim, o perfil de um líder, um perfil de um mediador, de uma pessoa que já é mais ali carismática, e entre outros, para a formação de uma equipe, né, onde o cara ele é melhor para desempenhar uma tarefa, em qual local que ele se dá melhor, qual horário, né. Então tem tudo a ver isso daí. Então ela também vê a questão aonde vê o estresse da origem do profissional ali dentro do ambiente de trabalho. Então a gente diz ali de um modo geral, resumindo, que a ergonomia cognitiva ela se propõe a avaliar e intervir, né, questões que por sua vez podem influenciar no nível mental dos trabalhadores. E essa questão aí, né, que o seu principal objetivo é buscar o quê? Medidas que diminuirão os fatores de estresse do ambiente de trabalho. Então, essa é a nossa questão de ergonomia cognitiva. E a gente pode dar como exemplo prático aí, né, na área da ergonomia cognitiva, ela envolve, né, ações de treinamento e desenvolvimento dos funcionários. Com o intuito de quê? De oferecer a eles uma questão de conhecimento necessário para que ele consiga desempenhar a sua tarefa ali de uma maneira mais lucrativa. O que é isso lucrativa? Tanto para a empresa quanto para o próprio colaborador. É aquele ditado, um colaborador que a empresa investe nele para que ele evolua, seja fazendo um curso técnico, um treinamento, para que ele se capacite. Ela promove o bem-estar mental daquela pessoa, porque ele se sente valorizado, e ao mesmo tempo a empresa promove um profissional qualificado, para que exerça trabalhos com melhor desempenho e aumente a questão até mesmo da produtividade da empresa, né? Qual que é a importância, né, professor, quando a gente conversa da questão da ergonomia na questão de trabalho? E qual que é? É aquilo que você já está cansado de saber durante as nossas aulas, né, pessoal? É que ela se preocupa em oferecer o quê? Melhores condições de trabalho dentro da empresa. Que o cara tenha a postura correta, ele tem um móvel correto, ele tem a ferramenta correta, e aquele ambiente não agride, não é só também mitigar as agressões físicas que o ambiente, o trabalho possa executar, mas também mitigar as agressões psicológicas, né, que vão ali na questão mental do trabalhador. Então ela engloba tudo isso, por exemplo, na questão do ruído excessivo, calor excessivo, ou frio extremo, exposição a algum tipo de tarefa, que atividade insalubre, né, que ela possa ali oferecer risco à integridade do colaborador. Então essa é a questão da ergonomia dentro ali do ambiente de trabalho. E por sua vez, com essa interação da ergonomia no ambiente de trabalho, automaticamente vem a valorização do profissional, né, que é a preocupação ali, né, com essa valorização. Por quê? Porque ela gera um impacto positivo e imediato dentro dos trabalhadores, por questões de proporcionar, né, boas condições de trabalho, onde ela vai possibilitar mais disposição para exercer o colaborador vai ter mais disposição para exercer a sua função, né, no espaço determinado de tempo. Além do cara se sentir mais valorizado, ele se torna mais confiante, com uma postura melhor de comprometimento com o ambiente de trabalho.
né? E essa valorização é, digamos assim, é um excelente caminho, né, para a retenção de talentos. Por exemplo, quantas empresas que têm profissionais exímios, de grande talento, de grande capacidade, mas às vezes esses profissionais saem da empresa por não ter um ambiente de trabalho satisfatório, onde ele percebe que ele não é valorizado, que ele não é reconhecido. Então, a ergonomia, ela entra nesse processo. Ela também entra na questão da redução do absenteísmo. Professor Felipe, o que é esse absenteísmo? É a questão da onde um trabalhador começa a faltar o serviço por algum problema relacionado à agressão física ou mental. O que é essa agressão física ou mental? É um acidente de trabalho, uma fadiga ocasionada no trabalhador, seja ela muscular, física, né, ou mental, que foi desenvolvida por causa do estresse do trabalho. Então, a ergonomia, quando aplicada dentro daquele setor, ela automaticamente ela reduz essa questão desse absenteísmo, que é a falta ocasionada por algum desgaste relacionado ao trabalho, né? Uma fadiga que o trabalhador acaba recebendo, acontecendo por esforço físico excessivo, estresse de ambiente de trabalho, equipe desgastante, empresa desgastante, né, que não valoriza, que não oferece condição de trabalho. Dentro disso, a gente tem as questões que envolvem ergonomia, a gente vai para a melhora dos custos em saúde. Então, eu não sei se vocês sabem, se já pesquisaram, mas essa questão aí do custo em saúde nas empresas que levam a sério a ergonomia, né, elas só não perde, pessoal, nessa questão da empresa do custo-benefício, ela só não perde para a questão de valores de folha de pagamento, para vocês terem uma ideia. Então, quando eu olho para isso, a ergonomia, por sua vez, né, ela se torna um excelente aliado nesse sentido. Ou seja, imagina o seguinte: a empresa tem funcionários que a saúde deles é valorizada pela empresa, pelas propostas ergonômicas, e por causa disso, ela diminui o nível de funcionários que precisam ir, digamos assim, constantemente ao médico. Algum tipo de médico, por exemplo, um psicólogo ou um médico mesmo, algum cara deve estar com algum um transtorno de estresse de trabalho, uma doença tipo enxaqueca constante, lesões, esse tipo de coisa. Por quê? Porque esse ambiente de trabalho é seguro e sadio, saudável para o trabalhador. Automaticamente, esse trabalhador começa a ter uma melhora de uma qualidade de vida, saúde. Então, se ele tem isso, ele vai menos ao médico. Não por questão de não querer ir, mas questão de diminuir a sua rotina, que é onde ele vai no médico, o médico fala: olha, seu organismo está supimpa, você está trabalhando do jeito certo, a empresa está investindo no funcionário, então, em vez de eu falar para você voltar daqui 1 mês, eu vou falar para você voltar daqui a 2 ou 3 meses. E isso aumenta um período maior do ciclo de necessidade de exames, porque a saúde do trabalhador está lá em cima, a taxa de condição de saúde dele está lá em cima, devido ao ambiente de trabalho. A gente também vem para a questão aplicada à ergonomia, que é o aumento da produtividade. E ao garantir, né, condições de trabalho necessárias para o trabalhador, para que ele desempenhe suas atividades de uma maneira melhor, no que se refere às questões de espaço físico, fatores mentais, automaticamente, o que a empresa ganha? Ela obtém ali um ganho na produtividade. E como que ela ganha essa produtividade e esse aumento? Quando ela tem condições adequadas, o profissional não encontra nenhum tipo de empecilho para atrapalhar ali o seu trabalho, onde ele possa executar ele de forma correta e dentro de um cronograma, a qual vai favorecer a empresa, porque ele está tendo condições de trabalho, seja por ferramentas, condição de ambiente, espaço físico, intervalos para descanso, uma alimentação saudável dentro da empresa. Então, esse aumento de produtividade é porque você explora o potencial do ambiente e da equipe, né?
com essas relações aí. Dentro disso também a gente vê surge um clima organizacional favorável, né? Porque o trabalhador não encontra dificuldade para realizar suas atividades e função. Então, ele já ganha automaticamente ali um resultado na questão da redução da carga de ansiedade e do estresse causado pelo trabalho. E com isso ele consegue se relacionar melhor com seus líderes, com seus companheiros de trabalho. E dessa forma, o clima se torna um clima, eu vou usar essa palavra, um clima organizacional, se torna gostoso, saudável da pessoa ir trabalhar. Tipo, o cara acorda de manhã, mesmo sendo que ele tem que acordar mais cedo, tem que encarar um transporte, e ele vai saber, nossa, eu estou indo para o meu ambiente de trabalho. Isso é compensativo, é um lugar onde eu me sinto bem estar. Então, isso é o clima organizacional favorável, né? E dentro disso, se você tem isso, automaticamente você vai ter trabalhadores satisfeitos, né? Que vão ser arremetidos aí principalmente pelos dois últimos benefícios que a gente falou. Então a gente pode perceber, né, que as questões da ergonomia, ela proporciona o quê? Satisfação para o trabalhador. Ela ocorre em primeiro lugar devido às condições favoráveis para que o trabalhador exerça sua função de uma forma confortável e segura. E em segundo, ele fica satisfeito, porque automaticamente ele percebe a preocupação da empresa com ele, que ele é um bem da empresa, que ele é valorizado dentro da empresa. Então, isso se torna um ambiente agradável, o cara se torna motivado a render mais, né, a de estar mais em dias com o ambiente de trabalho, com a empresa em si. Menos riscos de acidentes e doenças ocupacionais. Automaticamente, se você tem esse tipo de ambiente, né, saudável, seguro, adequado, então automaticamente você está diminuindo o quê? O risco de que possa se acontecer um acidente ou de que um trabalhador venha adquirir uma doença ocupacional, né? Então, ou seja, um exemplo, esse colaborador que vai ter que, sei lá, carregar um objeto, ele não precisa fazer um grande esforço para carregar aquele objeto, porque aquilo vai estar de acordo com a norma e vai ter equipamentos que proporcionem a ele fazer aquele serviço, né? Então ele não realiza esforço para desempenhar suas funções, ele não coloca a sua integridade em risco. É isso que a gente tem que entender, e ele se posiciona da melhor forma possível para que ele possa trabalhar, porque a empresa oferece isso. Então ele não precisa se adaptar ao espaço, mas ele vai encontrar um espaço cheio de recursos adaptados à sua função, né? A sua questão ali. Então reduz os riscos ergonômicos que, olhando por nossa vez aí, né, poderiam provocar acidentes e o desenvolvimento de doenças ocupacionais, mais uma vez, dentro daquele setor, daquele local de trabalho. Redução no número de atrasos e faltas. Automaticamente, quando a gente falou da questão do absenteísmo, que é a falta ocasionada por algum problema de trabalho, o cara machucou, o cara adoeceu por causa do ambiente estressante, por causa da condição insegura, por causa do ambiente um ambiente degradado, né, de trabalho. Às vezes o cara tinha um ar condicionado excessivo, ou poeira, e ele era alérgico, né? Então por aí vai. Então, se automaticamente você reduz o absenteísmo, automaticamente você reduz o número de pessoas que chegam atrasadas e faltas, se você oferece condição para aquele trabalho. Essa condição está ligada a transporte, essa condição está ligada a descanso, porque se ele tem os seus intervalos dentro do ambiente de trabalho para descansar, e ele chega na casa dele, ainda ele consegue ter um bem-estar na casa dele, ele vai estar descansado para que no outro dia ele consiga ali voltar para aquela rotina de trabalho sem nenhuma dificuldade, ou com o mínimo possível de dificuldade. Diante disso aí, né, a gente tem a redução no número de pedidos de demissão. Essa aí acho que até é um pouco sem graça de explicar, né? Porque qual pessoa não quer trabalhar nesse tipo de ambiente? A gente vê aí as multinacionais, né? As pessoas sempre doidos para fazer parte daquele grupo. Por quê? Porque
o cara tem uma remuneração adequada, o cara tem uma valorização, tem plano de carreira, o cara entra na empresa, ele tem plano de saúde que atende X áreas dele, né? O cara tem um ambiente de trabalho seguro, o cara fala, nossa, eu quero entrar naquela empresa porque ela investe em treinamento, ela investe em equipamento, então a gente tem que estar preparado intelectualmente para as questões ali de absorver aquele ambiente de trabalho ali, né? Os recursos que ele me oferece, porque eu quero me sentir capacitado para trabalhar nessa empresa. Então essas são as questões aí da redução do número de pedidos de demissão. E por outro lado, se você reduz o número de pedidos de demissão, automaticamente aumenta o número de pessoas querendo entrar nessa empresa. Menos riscos de problemas emocionais. O que seriam esses problemas emocionais aí? Automaticamente, pessoal, a sua saúde física ela impacta na questão da saúde mental e vice-versa. Então, quando aí a gente adota, né, essas estratégias para proporcionar ergonomia, né, você entende que a gente está cuidando também dos aspectos psicológicos de um trabalhador, de forma direta ou até mesmo indireta. E isso vai fazer o quê? Minimizar o risco de transtorno emocional, que, por exemplo, poderiam ser desencadeados pela falta de recursos para cumprir tarefas, né? Porque tem que conviver com problemas e dores e pelo desinteresse da empresa com o bem-estar do trabalhador. Então isso gera a questão do risco, né, de problemas emocionais dentro da empresa. E a ergonomia, ela elimina por sua vez esses problemas, né, quando ela é aplicada, e reduzindo então também casos de ansiedade, estresse, depressão, entre outros, né, pessoal. É uma ótima ferramenta também, assim, dentro dessa área, né, de saúde do trabalhador, e o DDS, né, pessoal, que é o Diálogo Diário de Segurança. Ele é uma ferramenta extremamente importante, e a ginástica laboral, né, é outra ferramenta. E lá atrás eu falei que a gente tem a NR17, e eu não vou ficar falando sobre a NR17, eu estou falando só apenas assim bem resumido sobre a ergonomia, né? Não é o nosso intuito adentrar na NR17. Mas o que a NR17 estabelece, professor? Como que a gente entende, interpreta a NR17? O que a gente vai aprender basicão da NR17 nesse comentário é que no primeiro parágrafo, pessoal, da NR17, ela tem uma citação muito interessante. Ela fala, né, que ela visa estabelecer ali parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho e, por sua vez, as características psicofisiológicas dos trabalhadores. De modo ali que eles possam proporcionar, né, pessoal, um máximo de conforto, segurança e desempenho, né, na questão da eficiência do colaborador e do ambiente de trabalho. Como a ergonomia é aplicada em cada setor, né? Então a gente vai entender que a ergonomia ela é uma prática restrita a determinadas áreas da atuação? Não é. Ela não é algo restrito a determinados setores. Ela é algo, uma disciplina de estudo para ser aplicada dentro do local de trabalho, independente do setor. E ela já vem se multiplicando em vários setores e só vai ganhando mais espaço dentro do ambiente de trabalho. Então, com isso, né, a gente vê aí que cada setor adota suas próprias medidas a partir de uma análise ergonômica, né, do trabalho, que é a AET, se eu não me engano, AET, né, AET, Análise Ergonômica do Trabalho, para adequar essas questões da estratégia, né, e as necessidades do ambiente e dos profissionais. Então aí já dando uma olhada aí, né, pessoal, a gente vê a questão da indústria. E a ergonomia, por sua vez, na indústria, ela está presente tanto no setor administrativo, pessoal, quanto nas áreas de produção. A utilização da mobília correta é um exemplo disso, bem como a questão também do posicionamento adequado de computadores e a questão ali dos seus periféricos, né, mouse, teclado, monitor, e também nas questões das adaptações ali da cadeia produtiva, né, para que o trabalhador ele não sofra com os movimentos repetitivos e esforços excessivos. Então, para isso, alguns EPIs, né,
como estabilizador de coluna, ajudam aí a melhorar a questão da ergonomia desses trabalhadores dentro da indústria, certo? Por sua vez ali, a gente agora vai para a agricultura. Pausa só para beber um copinho d'água aqui, calma um pouquinho. Então vamos lá, né? Diante disso, a gente entende que na agricultura, por sua vez, né, ela está mais ligada com a ergonomia na questão da mecanização de processos, que muitas vezes antes exigiam ali trabalho o que? Braçal, né? Um esforço muito grande. Um exemplo a gente pode citar aí no plantio ou na colheita, né, de algumas áreas da agricultura. E hoje já não é necessário, por exemplo, usar enxada, tração animal para o trabalho de solo. São alguns exemplos que a gente pode estar citando. Então isso aí envolve questão de ergonomia, não é só questão mecânica, de falar assim, é porque era demorado fazer isso com a enxada ou um animal puxando ali. E aí desenvolveu a máquina. Não, foi também pensando porque o cara se acabava fazendo aquilo ali, né? O tempo de vida útil do cara ali que vivia naquilo, dependendo da condição, era bem restrito, né, pessoal? Então essas ferramentas, elas vêm ganhando o que? Por exemplo, ferramentas manuais. Pode falar, Wagner, sinta-se à vontade. Se você quiser abrir seu microfone aí, eu tô ouvindo. Então, pessoal, sobre essa questão de ergonomia, a gente tinha uma condição lá do nossa área de trabalho, que a gente tinha umas mesas lá que o espaço entre os corredores não estava obedecendo a norma. E nisso, a gente tinha alguns objetos nesse corredor ainda para complicar ainda mais, né? A gente tinha uma impressora muito grande lá nesse corredor e tinha um monte de barreiras, né, com aqueles cestos de lixo e outras coisas lá que ficavam nesse corredor. Aí o colaborador nosso lá, um coroa lá, já é meio de idade, usa óculos, por nome de Joaquim. Aí ele é meio agitadão, né? Ele vai pra lá e vem pra cá, vai pra lá e vem pra cá. De repente ele levantou da mesa e foi sair, ele tropicou num cabo de energia que tava no chão. Aí ele caiu de joelho e levou a mão num cesto de lixo. E esse cesto de lixo é um daqueles cestos de lixo de plástico com a borda de quina seca, que tem alguns cestos de lixo que ele é meio abaulado, que ele geralmente tem as bordas meio abauladas. E essa não, tinha quina seca. E é de polipropileno, então ele ficava com a quina cortante. Quando ele levou a mão, a pessoa, por fato de ser de idade, ele cortou a mão, cara, de fora a fora. Ele deu um tie na mão, bicho, de fora a fora, num balde de lixo de plástico. Aí, cara, isso levou o cara ao afastamento, teve CAT, teve investigação. Aí quando vai o pessoal de segurança lá e vai falar assim, não, eu cortei a mão num balde de lixo de plástico. Cara, esse cara fica pirado, mas se você vê o cenário de guerra que tava, você fala assim, cara, o cara pode ter machucado até pior. Mas causa, bicho, causa acidente. O cara dentro de uma sala de trabalho, num escritório, causa acidente. Corte com papel, e aquilo arde pra caralho. Tem um cara igual lá, cortou a mão de fora a fora com um balde de lixo. Podia ter torcido o pé, podia ter quebrado ali como pessoa de mais de idade, né, ter quebrado um osso, né, cair, batido aqui numa mesa lá, dado uma concussão. Ixi, poderia ter acontecido inúmeras causas, entendeu? Mas acontece, cara, dentro do numa sala de escritório. Esse cara é muito azarento, viu, Wagner? É um pouco. Não, demais, enrola a investigação, bicho. Não, aí muda todo o sistema de segurança da cova. Né? Então, para você ver. Não, aí vai até pra diretoria, os caras querem arrancar até defunto da cova, querem saber. E, rapaz, o trem é terrível, cara. Ô Wagner, isso que você falou, cara, é um exemplo assim que a gente pode levar para a vida toda, né? Essa questão aí do acidente que você citou, né? Uma questão de ergonomia, de disposição, de layout, de obedecer às normas, de espaçamento entre móveis, de corredor de acesso, né? Onde tem uma máquina ali, por exemplo, da questão mesmo
de elétrica, né, de fiação ali, de como você montar um aparelho elétrico, de não ter fio ali aonde você caminhe, ou pendurados, né, para que você engarranche neles. E quando acontece um acidente desse, um pedaço de plástico, igual você falou, um balde de lixo ali, né, de plástico duro, se torna uma faca. Se torna um material que pode perfurar, que pode cortar, né? E aí, quando acontece um tipo de acidente desse, qual que é a primeira atitude? É abrir uma investigação de acidente de trabalho. Tem que abrir um ACAT, né, que é um comunicado de acidente de trabalho. Aí nisso vai vir a galera da segurança. Aí como que você explica isso numa perícia? Que o cara... Tem até simulação, menino. O trem é terrível. Vem outras pessoas, faz até simulação. Igual que a polícia técnica científica investigativa, o trem é terrível. Correto, cara. Então isso aí, Wagner, a gente associa muito essas questões aí. Quando vai se fazer uma perícia, igual você citou da CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, que teve um acidente, vai fazer a perícia, vai fazer a investigação, tem que ter a reconstituição para identificar as causas ali do trabalho, né, do que aconteceu, como que foi feita a encenação ali, digamos, né, Wagner, desse acidente e como é que eu posso falar? De todo aquele processo ali que atinge milhares de trabalhadores, até mesmo pode interditar, embargar ou interditar, né, Wagner, um ambiente de trabalho por causa disso. Como é que é, Núbia? Olha aí pra você ver. Uma pilha de sabão em pó caiu em cima de mim dentro do mercado. Então, para você ver, Núbia, isso aí também é outro exemplo de você como consumidor, você entrar dentro de uma loja, de um ambiente que te oferece ali um recurso e que tem pessoas trabalhando, você vai lá para comprar algo e por causa da questão da disposição dos objetos lá dentro, né, de consumo, olha para você ver o que aconteceu, uma pilha... Nós teve outro, professor. Tivemos outro acidente também. Esse foi tipo assim, sabe aqueles pulso que a gente tem, quando vai cair um objeto, você nem pensa, o seu corpo reage automaticamente, é um pulso. Aí você pega e automaticamente você leva a mão para tentar pegar aquele objeto que vai cair. É mais rápido do que o pensamento da gente, o corpo reage sozinho. É um reflexo, aí tinha um colaborador, e eles têm uns containers lá onde eles guardam material, ferramentas e etc. Aí, quando no final do dia, os caras pegam e retira a cabeça da morsa, porque senão o povo pega e desmonta a morsa e leva embora. Enfim, o peão é bicho tentado. Isso aí o cara pegou a morsa, tirou a cabeça dela, aí colocou na parte superior da prateleira, dentro do container. Só que o cara colocou bem na beiradinha. Aí, quando o cara virou as costas e outro colega viu, tava caindo a morsa, ia cair no chão. Aí o cara mais rapidamente levou a mão, tentando alcançar a morsa no ar, para não deixar ela cair no chão. É lógico, né? Foi um impulso. Se a gente pensar bem, uma morsa que é metal puro, ele não ia danificar, né? Só que quando ele levou a mão, ele não conseguiu pegar a morsa passou direto e ela atingiu o pulso do cara. Nossa. Agora imagina o estrago que fez. Porque a morsa tem uma quina que é igual a faca. Aí cortou o pulso do camarada. Imagina a cena o que foi, cortar o pulso do cara. Aí o cara foi pro hospital. Aí foi um outro afastamento, outra investigação. Aí, meu amigo, aí o bicho pega. Ô Wagner, principalmente na área da construção civil, tem muito aquela brincadeira que a gente fala, é melhor encenar o susto do que tentar evitar o acidente. Né? Um objeto igual você falou, uma morsa caindo, é melhor que o cara ali, né, como a gente brinca, né, imite o susto por ele ver que aquele objeto vai cair, do que ele tentar salvar aquele objeto. Primeiro, que a gente fala muito em questão de segurança de trabalho.
qual que é mais importante? A integridade do trabalhador ou do equipamento? Numa questão de risco. É o trabalhador. Sempre será o trabalhador. Então a gente instrui, né, a galera e os colaboradores que, mediante a certos tipos de ações, eles sejam capacitados ali, né, através até mesmo de palestras e de treinamentos, para que eles não reajam, né, nesse tipo de atitude, de querer pegar algo que está caindo, de salvar aquele objeto, né? É melhor você perder o objeto do que você cair num acidente, porque você sabe também, né, Bax, trabalha em empresas, você entende que um acidente de trabalho gera uma extrema dor de cabeça para a empresa. Vamos lá, Fernanda, comenta aí. Eu sou costureira e a gente trabalha com tesourinha chamada tic-tac. Uhum. Ela é bem pontudinha e bem pequena. Perfeito, uma lança. Daí, no que você trabalha na máquina, no vibrar da máquina, as tesourinhas vão caindo, né? As coisas vão caindo em cima da máquina. Daí teve uma colaboradora, não foi nessa confecção que eu trabalho, foi numa outra aqui, que ela estava costurando sentada, né, na posição da máquina, e no vibrar a tesourinha foi cair. Ela, como o Wagner disse, pensando, agindo antes de pensar, pelo impulso, ela fechou a perna de uma vez para a tesourinha não cair no chão. Aconteceu que foi assim uma facada na mulher, também uma cena de guerra. Ela, por impulso, para segurar a tesourinha, fechou as pernas, enfiou nela, deve ter cortado no mínimo a artéria. Tipo assim, naquele reflexo ali que ela fechou as pernas para tentar parar, ela pressionou a tesoura e a tesoura, né, na posição que foi pega, perfurou a perna dela ali, correndo risco, né, de ter pegado uma artéria ali. Porque se pega uma artéria, como diz o outro, né, tchau, né, tem nem o que fazer. Então, assim, olha para você ver o risco de um acidente, assim, que digamos assim, simples, né, Fernando? Você vê uma tesoura caindo e tentou fechar as pernas para ela não cair no chão, para ela não atingir o chão. Então é isso que a gente fala. Essas questões ergonômicas, elas preparam o seu ambiente de trabalho e também elas preparam o quê? Aquilo que o Wagner vem falando aí nos testemunhos dele, né, nos relatos dele, que é também de treinar os colaboradores. Não adianta você ter um ambiente de trabalho adequado, sendo que você não treina a mão de obra. É a mesma coisa que a gente brinca, você pôr lá um computador lá com software para operar, por exemplo, um guindaste, mas o cara que manuseia ele não recebeu treinamento nenhum. Qual que é a chance disso dar certo? Nenhuma, né? Vamos pegar alguns exemplos. Construção civil, vamos dar uma continuidade ali, que é a nossa praia agora, né? Que é o curso de vocês. Vamos lá. Então, construção civil, a gente vai entender que nesse setor aí, né, a gente tem muitos recursos que podem ser semelhantes a alguns adotados ali na agricultura. Afinal, a gente também tem aquela questão da utilização de máquinas para realizar esforços que antes eram manuais, né? Vamos dar um exemplo ali, né, Wagner? A gente antigamente furava estacas, né, buraco de estacas, no trado manual, na cavadeira, cavoca, que as pessoas falam. Utilizava muito ali a alavanca, né? Hoje não. Hoje a gente, por exemplo, vamos dar um exemplo, a gente tem um bobcat, a gente tem máquinas a combustível, né, que elas têm um mini trado ali acoplado a ela para perfurar. A gente tem as perfuratrizes, né, para profundidades maiores e uma infinidade de ferramentas. E na fotinha que eu coloquei ali no slide, que eu acho ela interessante, que é o que? Você vê uma barra, o cara carregando ali uma barra, digamos assim, de ferro. Ele também tem esse motor aí de 49 cavalos, Wagner. Eu também já vi ele em alguns catálogos, assim, quando a gente chega na empresa, né, pra gente dar uma olhada. E isso. E também um exemplo ali que eu coloquei na imagem, que é a questão ali de você ver dois colaboradores ali carregando em grupo, né, em dupla, um
um material que é bem maior do que ele consegue equilibrar. E lá ao fundo a gente vê a galera ali pelejando para carregar, né? E tá ali cada um sofrendo um esforço, porque a barra pende para um lado, pende para o outro, ela corre risco de estar acertando ele, ele corre o risco de acertar outra pessoa com aquela barra, sendo que carregando em dupla, ele diminui o esforço e aumenta a segurança. Dá de ver que é dois cenários, né? Uhum. São 3 colaboradores, cada um carregando um tubo, Correto. né? De posições ergonômicas diferentes, esforço diferente, né? Porque esse tubo vai exercer também um movimento. E os 3 colaboradores carregando 3 tubos, mas ao mesmo tempo fazendo movimento único, né? Dividindo carga, dividindo peso, deixando ele mais rígido, que se torna mais leve e mais fácil de carregar, transportar. E ganha tempo, né, Wagner? Do jeito que está ali, 2 está fazendo o serviço de 3, né? Então tá aí um exemplo prático. Outra questão que eu acho interessante é... Pode falar, Letícia. Evitando um problema de coluna, né? Como a Arnold disse. Correto. Outra questão é um exemplo. Na carpintaria, né? Antigamente o cara ia serrar a madeira, fazer uma caixaria, ele fazia tudo manual no serrote. Hoje ele já tem uma serra elétrica, né? Que ele vai diminuir a questão de esforço, de movimentos repetitivos, vai aumentar a agilidade do serviço, porém ele precisa do quê? De instrução para utilizar a ferramenta, né? Também de fiscalização, porque igual você disse, né? Sempre tem aquele que gosta de fugir da regra do treinamento. Não, eu desenvolvi um jeito melhor de usar aqui, né? Eu fiz uma invenção aqui. Então vamos dar mais um avançado aqui, né, pessoal? Então a gente vai para os setores de serviços. E eu gostei de usar ali a fotinha ali da galera limpando, né? A nossa galera dos serviços ali de limpeza. E nesse segmento, né, a gente vê que são adotadas de várias estratégias, né? Então, se a gente pegar aí a questão da limpeza, a gente tem a utilização ali, por exemplo, de carrinhos, né, com rodas ali, de baldes, digamos assim, com rodas, para que eles possam fazer a limpeza. Em vez de estar pegando um balde cheio d'água, eles vão estar ali empurrando ou puxando, né, para fazer essa locomoção de uma maneira mais fácil. Tem a questão também dos alertas visuais, né, do piso molhado, né, placas de piso molhado, que são os alertas visuais. E também a equipe está trabalhando ali, que você olha ali, ela está no fino, né, todo mundo ali com material certinho, todo mundo bonitinho. Então essa questão desse setor aí também é uma questão de ergonomia, porque você livrou o cara de ficar pegando um balde pesado num piso molhado, um rodo que é desproporcional para o tamanho ali do faxineiro ou da faxineira, né, que está fazendo aquele serviço, e você propõe ferramentas para eles que facilitam ali todo o processo deles. Vamos dar mais uma avançadinha ali. Atividades diárias, né? Ali eu gostei de usar essa foto ali, um exemplo. Por favor, não briguem. Eu ainda procurei para achar um homem passando roupa ali, mas não achei, né? Tava meio na correria. Eu montei agora os slides, peço desculpas. Mas olha para você ver essa mulher passando roupa. Olha que interessante. Ela colocou um apoio ali pro pé, né? Um degrau, para que ela fique mudando a postura dela de tempos em tempos ali, né? Porque ela vai estar parada em posição ereta ali, então esse degrau serve de descanso para o pé dela, bem lembrado, né, Wagner? É o descanso, né, para ele evitar ali, ativar a circulação dela melhor, evitar questões de câimbras e até mesmo de postura, né, de ficar curvada. Então são alguns exemplos ali que se ajustam melhores, né? Vamos dar mais um passo. E agora aqui, para a gente estar podendo fechar a nossa aula, pessoal, a gente vai estar falando um pouquinho ali das questões da tecnologia, da ergonomia, né, desse avanço aí. Aí eu vou falar de algumas 5 inovações ali que eu gostei de colocar, os incríveis, né, na indústria da construção civil. E ali a gente já vai para a primeira, né, que é o que? A perna mecânica ali, né? Porque antigamente esse serviço aí, vamos dar um exemplo do pintor ali, o cara tinha que
fazer o serviço de passar a massa PVA, né, a famosa massa corrida à base de água, no teto, para dar o acabamento ali no forro de gesso ou na laje. E tinha que montar andaime, o cara pega cavalete, monta cavalete, carrega tábua, faz o piso todinho para ele subir em cima e trabalhar. E hoje eles têm a questão da perna de mecânica, que é a famosa perna de pau ali, né, que muitos brincou ali, a galera mais antiga. E o cara recebe um treinamento para estar executando, ele recebe ferramentas adequadas, né, para ele estar trabalhando ali. E tem sempre uma pessoa que não vai estar usando a perna de pau ali em questão de apoio ali embaixo, para caso ele precise segurar uma ferramenta, precise prestar algum apoio para esse colaborador. Então isso é um exemplo ali de evolução na questão da construção civil. Vamos para o próximo ali. Muita gente vai me questionar agora, porque esse é o cimento que eles falam ecológico, né? Alguns falam ecológico, tem vários nomes, biomassa, e eu vou explicar por quê. Imagina ali na construção civil o cara ter que pegar tijolo com a mão, com a outra mão, com a colher de pedreiro ali, ele pegar a massa no caixote, colocar essa massa, fazer o assentamento dessa massa, colocar esse tijolo, regularizar esse tijolo, nivelar, aprumar, né? Imagina o tempo que ele não demora e como que não vai ficando a coluna desse cara e o exercício dele ali com pegando peso. Com esse tipo de massa, de cimento hoje em dia, né, biomassa ou cimento ecológico, ele vem na bisnaguinha, né, o cara só passa ali rapidinho, já vem com o tijolo e é bem mais prático e rápido. Ainda tem uma certa resistência ali do pessoal na aceitação desse material, mas eu já participei de obra que usou ele, eu gostei bastante do resultado, né, de aderência, de resistência final ali, né, da união dos elementos, e eu mesmo indico e não tenho nada a reclamar, né? Isso é uma questão que vai de cada um, mas essa não deixa de ser uma tecnologia da área da construção civil. Aqui a gente tem a nossa famosa bailarina, né, a niveladora de piso, que isso aí antigamente era um serviço feito manual, né, com o famoso escovão. Hoje é feito com a régua, né, o cara vinha desempenando com a régua e depois passando o escovão para dar o acabamento. Hoje é feito ali com a niveladora de piso, né? Então esse trabalho ali, né, que onde você via antigamente ali, sei lá, 10, 20 homens ali dentro de um galpão agachado ou sei lá, ajoelhado, com desempenadeira na mão ali, com as réguas ali vindo nivelando o piso, né? Hoje as construtoras já adaptaram aí de utilizar um único operador em apenas, sei lá, 10% do tempo, 15% desse tempo, eu não calculei, eu estou chutando, né? Usando a bailarina para fazer o mesmo serviço. Então, um equipamento que foi desenvolvido aí, se eu não me engano, acho que foi nos Estados Unidos, e já é bem usado no Brasil. Aí você basta procurar alguns vídeos aí no YouTube, você vai conseguir ver o uso da bailarina. Aqui a gente tem a máquina de chapisco, é outra máquina também, chapisco, tanto chapisco quanto reboco, para que ela faça a projeção da massa ali na parede, né? Algumas pessoas ainda têm aquela questão de isso não funciona, mas é a questão de uso, de praticidade, né? Então essa máquina de chapisco e reboco, olha para você ver a postura do cara aí na foto, tanto que tá legal, né? Ela trabalha ali com a questão do ar comprimido, né? E, as boas línguas aí dizem, né, que um trabalhador com ela é capaz de chapiscar aí até, né, 30 metros quadrados por hora de chapisco ou de reboco, né, com a máquina dessa, né, um colaborador treinado. Isso, correto. Também tem a de pintar, de projetar massa corrida, reboco. Hoje tem várias tecnologias. Eu coloquei a de chapisco porque eu particularmente gosto dela. E sem contar também que ela diminui aquele risco ergonômico do cara abaixa lá no caixote que tá a maceira para ele enfiar ali a colher e jogar de novo na parede, fazer aquele gesto, né? Então isso aí era um desgaste. Chegava no final do dia, o cara tava só o pó da Caloi 10, né?
E ali a gente tem ali um equipamento para pintura, né, que foi o Canubis citou, né? Naquele ali, no caso, ele serve tanto para lixar e aspirar, quanto para invernizar, pintar, passar selador, tinta, certo? Então é uma da questão também que ajuda bastante na questão do conforto do trabalhador, né, pessoal? Turma, no mais, é aquele muito obrigado pela aula de hoje. Qualquer dúvida agora, eu vou estar parando o vídeo e a gente vai estar tirando essas dúvidas para esclarecer melhores as aulas. Eu agradeço pela paciência e a colaboração de todos vocês. E para quem for assistir aí a aula no YouTube aí, por favor, né, depois deixa lá o seu comentário. Vamos clicar no botão lá no joinha, vamos inscrever no canal do professor lá e vamos fazer esse trem movimentar, né, pessoal? Se não movimentar também, fica lá para aqueles que tiveram algum proveito. Eu agradeço desde já, pessoal. Então vamos agora para aula em off agora, né? Vamos parar a gravação. Bye, bye.